Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos e interessados nas pesquisas do Espiritismo. Muita paz para todos e retornamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. A nossa instituição já voltou às suas atividades normais, segunda e terça-feira, com reuniões públicas e atendimento pelo passe. E gostaríamos de informar que nós também temos um programa Encontro com o Espiritismo, através da Rádio Jornal aqui da cidade de Limoeiro, que é a FM 99.5, para tirar as dúvidas das criaturas acerca do Espiritismo. E como no mês de abril, hoje é dia 20 de abril de 2022, o Livro dos Espíritos comemora 165 anos. E gostaríamos também de informar que o Congresso Nacional, todos os meses de abril, de todos os anos, se reúne para prestar homenagem especial ao Livro dos Espíritos e também ao médium Francisco Cândido Xavier, que, para esclarecimento, Chico Xavier foi o maior médium psicógrafo que já passou pelo planeta Terra. Ao desencarnar, ele desencarnar aos quase 100 anos de idade, ele deixou uma obra portentosa, deixou 465 livros psicografados e mais de 25 milhões de exemplares espalhados pelo mundo. Chico Xavier, mas não fez nenhuma feira com os direitos autorais. Distribuiu, doou os direitos autorais às instituições de caridade aqui do Brasil, às instituições de caridade espíritas e não espíritas, e principalmente à Federação Espírita Brasileira, que publicava as suas obras na sua maioria. E então hoje, prestando uma justa homenagem aos 165 aniversário de O Livro dos Espíritos, que é o portal de entrada para garimparmos o universo do Espiritismo e sabermos o que é o Espiritismo através do Livro dos Espíritos. E nós, prestando hoje essa homenagem especial, escolhemos um tema aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que trata dos caprichos do destino, porque uns sofrem mais do que outros. Por quê? Porque uns nascem cego, surdo, mudo, paraplégico, louco de nascença e com problemas físicos de toda a natureza. O Espiritismo nos explica que teremos que explicar através da lei do renascimento, das reencarnações. Porque muita gente pensa que sofre mais pelo capricho do destino. Mas na visão espírita não existe capricho do destino. Vamos ver aqui o que nos diz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 8º. Diz Allan Kardec, quando uma aflição não é consequência dos atos da encarnação presente, é preciso buscar as causas nas vidas anteriores, no passado, porque nós somos espíritos reencarnados
e trouxemos de nossas encarnações passadas as nossas inferioridades morais, os crimes, os problemas mal resolvidos que ficaram em pendência, problemas morais e problemas, muitas vezes, físicos, mas com reflexão na alma, no espírito. Aí devemos buscar a reencarnação, porque, segundo Allan Kardec, espiritismo sem reencarnação é um corpo sem alma. Com a reencarnação se explica tudo, sem a reencarnação nada se explica. E continua Kardec, é preciso buscar a causa daquilo que dissemos, capricho do destino, que não existe, está nas causas que estão em outras encarnações, no passado, e retornamos com esse problema no presente. Ora, o que chamamos de caprichos do destino não é outra coisa senão os efeitos da justiça divina. Da justiça divina. O Pai Celestial não inflige punições arbitrárias, quer dizer, Deus, em sua infinita prudência, Deus, em sua infinita previdência, não condena os inocentes e nem inocenta os culpados. É o que nos ensina o Espiritismo. Diz Kardec, o Pai Celestial não inflige punições arbitrárias a nenhum dos seus filhos, que somos nós, pois quer que entre a falta e a pena, haja correlação. Ele quer que entre o castigo, a penalidade e o pecado que nós cometemos haja uma correlação. Chama-se o quê? A lei de causalidade. Não é a lei de casualidade, que não existe. Há casos, existem causas. Então existe a causalidade, que é a relação entre os pecados e os castigos, as penalidades da lei. Ora, se em sua bondade Deus lança um véu sobre os nossos atos passados, das vidas passadas, nos mostra também o caminho, dizendo: quem matou pela espada, morrerá pela espada. É o que Jesus diz no Evangelho. Jesus, o Filho de Deus, não é o próprio Deus, é o Filho de Deus que veio ao mundo. Palavras que podem ser traduzidas assim: nós somos sempre punidos, castigados, pelo que fazemos de errado. Somos sempre castigados. Se então alguém é afligido com a perda da visão aqui na Terra, nasce cego, ou perde a visão, é porque a visão para ele foi causa de queda nas encarnações passadas. Faliu e se comprometeu com a lei de Deus. Talvez tenha ele também causado a perda da visão de outra pessoa. Foi causador indiretamente ou diretamente. Aí vem cego. Aí diz mais: talvez tenha ele também causado a perda da visão de um outro. Talvez alguém tenha ficado cego por excesso de trabalho que lhe foi imposto, ou em consequência de maus tratos, por falta de cuidados, etc. E então ele sofre agora, aquele que foi causador, sofre agora a pena de talião. O que fez, recebe de volta. Recebe de volta. Ele mesmo no seu arrependimento pode, no mundo espiritual, o espírito pode ter escolhido essa expiação de que? De nascer cego. Pode nascer aleijado, se aleijou alguém, pode nascer
com outro problema no físico, sem uma perna, sem o braço, sem a língua, mudo, surdo, se fez alguém ficar assim. Que é aquilo que Jesus ensina a cada um segundo as suas obras. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É isso que Jesus ensina do Evangelho, que ninguém paga pelos outros, cada um só paga pelo que fez. Resgate. Aí diz mais Allan Kardec, ele mesmo, o espírito, no seu arrependimento no mundo espiritual, pode ter escolhido essa nova encarnação, essa expiação. Falta uma perna, paraplégico, louco, ou cego, mudo ou surdo, pode ter escolhido essa expiação. Aplicando a si próprio essas palavras de Jesus. O que é que Jesus diz no Evangelho? Se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Quer dizer, se você tem motivo para praticar o mal, domine-se, corrija-se, para não praticar, porque depois que praticar o mal, semeou, vai ter que colher. Quando não colhe numa encarnação, na encarnação presente, colherá necessariamente, inevitavelmente, numa próxima encarnação. É assim que ensina o Espiritismo, baseado no que Jesus ensinou naquela época. Então, Allan Kardec aqui nos deixa claro que não existe capricho do destino. Quando alguém nasce cego, surdo, mudo, é o passado que volta, porque o que ficou em pendência, ou que fica em pendência em uma vida, Deus dá a oportunidade pela reencarnação para que o espírito retorne para corrigir os erros do passado. Porque Deus, na visão espírita, não condena seus filhos ao inferno e nem dá céu a ninguém. Céu é conquista pessoal. Cada espírito conquista o seu céu através das múltiplas reencarnações para purificar a alma pelas reencarnações, para poder se tornar um espírito puro e entrar no reino de Deus. Porque ninguém entra no reino de Deus com impureza na alma. Não. E nem tem céu e nem tem inferno. Céu e inferno são estado da alma, estado de espírito. E cada criatura carrega para o depois da morte seu céu e seu inferno. Logo, Deus perdoa seus filhos pela reencarnação, dando oportunidades a todos para que corrijam seus erros, façam bem, evitem o mal e, sucessivamente pelas reencarnações, vá atingindo o patamar de espírito puro, de anjo, que não é dado por Deus. Os anjos não são um anjo porque Deus privilegiou. Não. Conquista a condição de anjo, de arcanjo e de ministro de Deus pelas sucessivas reencarnações. Nada é dado, é oferecido como oportunidade para os espíritos crescerem, mas não dá salvação a ninguém. E assim nós encerramos o programa de hoje, Encontro com o Espiritismo. E nós, então, vamos apresentar o quê? Vamos apresentar a frase do programa de hoje. Mantenha-se ocupado. Você tem certeza de que sua depressão não é a consequência ou reflexo da ociosidade em que você vive a sua mente? Se é assim, não deixe para depois. Experimente logo exercitar suas faculdades mentais, psíquicas, cure a causa, que o efeito logo desaparecerá. Você, apesar de aposentado, tem alguma ocupação para curar a depressão? Muita paz para todos.